A Bíblia Nossa de cada dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um trecho da palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar no Salmo 128 e eu estou muito feliz que você tenha separado este momento para nós meditarmos na palavra do Senhor. E eu digo feliz porque eu sei o quanto tem sido uma bênção na minha vida todos os dias meditar na palavra do Senhor, o quanto isso aumenta a nossa fé, o quanto isso ajusta a nossa visão para olhar para as situações da nossa vida de maneira mais assertiva, a maneira de Deus, o quanto meditar na palavra do Senhor vai balizando as nossas atitudes e vai nos ajudando a nos parecer um pouco mais com Jesus Cristo a cada dia. Portanto, que bom ter você aqui no canal. Quando eu vejo a quantidade de visualizações, de curtidas, os comentários, quando eu vejo os novos seguidores, eu vejo que alguns de vocês encaminham os áudios, meu coração fica muito feliz, porque a intenção deste canal é realmente criar uma comunidade em que todos os dias a gente tenha um tempo para meditar na palavra do Senhor, fortalecer a nossa fé e juntos fica mais fácil, parece que fica mais agradável. Eu não vejo a hora, meu marido está planejando colocar um painel aqui atrás de mim e ele falou assim: Rita, eu acho que você devia começar a gravar áudio e imagem. Vamos ver, talvez isso aconteça, mas eu não sei não. Vamos ver o que Deus dirige em relação a isso. Vamos começar, gente. Salmo 128. Gosto muito desse salmo. Aliás, eu peguei as 3 versões, né? Eu tenho lido com vocês a nova versão internacional, eu estou com a Almeida Revista Atualizada e também com a King James aqui pertinho de mim. E eu vou, conforme nós formos lendo, nós vamos fazer o que sempre fazemos: ler, entender e aplicar, certo? Então vamos começar a leitura e vamos entender um pouquinho do que está escrito, o que foi que o salmista quis expressar antes de aplicarmos para as nossas vidas. Versículo de número 1 fala assim: como é feliz aquele que teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Essa versão é a nova VI. Se você estiver lendo a revista atualizada, diz bem-aventurado. É a mesma coisa que feliz ou abençoado na versão da King James. Então, o versículo número 1 começa com o salmista dizendo que o homem, e a gente vai ver que ele está se dirigindo ao homem, porque mais pra frente ele vai falar da esposa e dos filhos, tá bom? Ele diz: como é feliz o homem que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. Então, 2 coisas estão escritas aqui, que são importantes do meu ponto de vista. O salmista está falando de alguém temer a Deus, e a gente já falou que temor do Senhor não é medo de Deus, temor tem a ver com o amor que nós temos pelo Senhor e a nossa vontade de obedecer à vontade de Deus, porque nos sentimos amados, porque entendemos que Ele nos amou primeiro, porque Ele é o nosso Pai querido. Então a gente busca agradar o coração de Deus com as nossas atitudes, nos parecendo mais com o seu Filho Jesus Cristo. Então não tem a ver com medo, não tem a ver com pesar, com aquele medo de não ser aceito por Deus, né? Porque o Senhor já abriu as portas do coração dele para nós através de Jesus Cristo, né? O véu foi rasgado, o caminho está aberto. Então, aqui o salmista vai dizer que feliz ou bem-aventurado, quem é que é feliz? Aquele que teme ao Senhor, aquele que tem um relacionamento correto com Deus. Então, o homem que aprendeu a chamar Deus de Pai e que aprendeu o conceito de que o amor de Deus é real, de que o Senhor está próximo, de que Deus ouve a sua oração, aquele que teme ao Senhor, aquele que tem esse relacionamento correto, este homem é feliz. E quando ele estabelece esse relacionamento correto com o Senhor Deus e anda nos seus caminhos, então ele vai ser mais feliz ainda. Então o início do Salmo é uma declaração. Feliz é aquele, né? Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que escolhe andar nos seus caminhos, escolhe alinhar a sua vida à vontade de Deus. O versículo 2 vai dizer qual é a consequência disso. Diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Ou seja, o versículo 2 vai dizer para nós que ao temermos ao Senhor, que aquele homem que teme ao Senhor, quando ele trabalhar, porque é claro, ele vai ter que trabalhar, ele vai comer do fruto do seu trabalho. Ou seja, ele será abençoado, ele será
será bem-sucedido, o seu esforço não será frustrado. Vamos pensar aqui na realidade do tempo do salmista, das grandes colheitas, daquilo que eles faziam desde o amanhecer até o fim da tarde. Tudo aquilo que o homem lançasse na terra, ele iria comer do fruto do seu trabalho. E aí ele seria feliz e próspero. Então o salmista está dizendo: confiar no Senhor e trabalhar de acordo com este temor do Senhor, viver a maneira de Deus, vai trazer para você sucesso e vai trazer para você felicidade. E aí a gente já para aqui com vontade de aplicar para as nossas vidas, porque a gente vê que o salmista está dizendo que a felicidade, a prosperidade não depende necessariamente, meus queridos, daquilo que nós possuímos. Você entende? Uma pessoa pode ser muito feliz e próspera tendo, vamos dizer assim, um carro não do ano ou uma casa não com 5 quartos e 5 suítes. Ele pode ser feliz numa casa muito menor. E ele vai ser próspero tendo da parte de Deus aquilo que é suficiente para ele viver e gozar a vida, né? Deus pode prosperar o trabalho, Deus pode prosperar as finanças, Deus pode prosperar as conquistas, mas vamos entender à luz da palavra que o foco aqui é que a felicidade e a prosperidade, elas são uma consequência do que nos diz o salmista no versículo 1, que é o temor do Senhor, do que é escolher caminhar, viver essa vida à moda de Deus. E aí no versículo 3, ele vai falar de uma continuação, porque o homem, né, ele escolheu temer o Senhor e viver a maneira de Deus, trabalhando e semeando, e vai colher aquilo que ele plantou. Agora o versículo 3 vai falar da sua esposa e dos filhos. Dá uma olhada aqui. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Bom, eu estava olhando alguns autores e a videira, ela não apenas tem esse sentido de ser frutífera, né? Como o próprio Salmo declaradamente deixa bem explícito, mas fala também de um encanto nupcial, lá em Cantares 7:8, ou de festividade, né? Juízes 9:13. Ou seja, a mulher, ela seria motivo de alegria dentro da sua casa, ou seja, o homem temendo a Deus e a mulher junto na mesma missão, dentro da sua casa, traria alegria para o seu esposo, para a sua família. Aliás, eu quero fazer essa observação. O versículo 3, na Nova Versão Internacional, diz em sua casa. Na Revista e Atualizada vai dizer no interior da tua casa. E na King James vai falar pelos lados da tua casa. Então, eu quero fazer essa observação porque muitas vezes as pessoas podem usar esse texto para dizer: olha, a Bíblia está falando que a mulher não pode trabalhar, ela tem que estar dentro de casa. E eu gostaria de deixar claro que as versões deixam bem claro que, claro, para o momento em que o Salmo foi escrito, sim, o trabalho da mulher, e era muito trabalho, algumas tinham servas, como a mulher de Provérbios 31, mas outras não tinham servas, então elas mesmas tinham que cuidar dos afazeres de casa, e mesmo as que tinham servas, muitas delas também ajudavam em algumas tarefas. Então, vamos olhar para esse Salmo não de maneira crítica ou procurando pelo em ovo, né? Aquelas que têm a graça, como por exemplo eu tenho nesse momento da minha vida, de trabalhar muito menos, de trabalhar de casa, glória a Deus por isso. Mas, se você está ouvindo esse podcast e está pensando: ó Senhor Deus, sou amaldiçoado porque tenho que sair para trabalhar. Pare com isso. Você é muito abençoado e louvado seja Deus pelo trabalho que o Senhor te deu. Honestamente, se eu pudesse profetizar algo na sua vida, eu diria: tomara, né? Queira o Senhor Deus que quando chegar o momento de você tiver filhos, que você tenha a condição de educá-los, de estar em casa para educá-los, né? Pelo menos um emprego meio período, se você não puder parar de trabalhar por questões financeiras. E eu digo isso não porque eu tive isso toda a minha vida, né? Por um período da minha vida, graças a Deus, eu tinha a minha mãe que me ajudava com a educação das minhas filhas, porque eu precisava trabalhar. Louvado seja Deus, porque agora, nessa nova fase, eu tenho a condição de estar em casa a maior parte do tempo e posso vê-las e posso educá-las, posso amá-las, elogiá-las, corrigi-las, porque são os olhos dos pais, não somente da mãe, mas dos pais que vão trilhar um bom caminho e dar uma educação legal para os filhos.
vai chegar um momento que eles farão as próprias escolhas, mas enquanto estão nesse período de formação de identidade, de caráter, é muito importante a presença dos pais. Então, a Bíblia vai dizer que a mulher vai ser como essa videira frutífera, né? Esse símbolo da alegria em casa. E seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Antes de falar dos filhos, eu quero só falar mais uma coisa a respeito da mulher. Queridos, não que nós mulheres sejamos as responsáveis pela alegria da casa. Calma, não entenda de maneira errada aquilo que eu estou falando. Mas eu verdadeiramente tenho que falar para você uma coisa, e você escreve aí nos comentários se você concorda ou discorda, e você pode discordar. Como nós mulheres somos realmente a alegria da casa. Quando nós mulheres nos deixamos tomar pelo mau humor, pela ira, pela ansiedade, pelo remorso, pela raiva, pelo ciúme, quando qualquer sentimento pecaminoso toma o nosso coração. Você concorda comigo que nós mulheres somos capazes de tacar fogo na própria casa? Né? Não literalmente, graças a Deus. Você concorda que quando nós estamos em pecado, querendo brigar, chateando o marido, chateando o filho, vocês já perceberam que a gente consegue pôr todo mundo fora do lugar? E que, em contrapartida, quando o marido ou os filhos, eles estão meio aguados, mas a gente está cheio de Deus. Vocês perceberam que nós conseguimos alinhar todo mundo? A gente ora com o marido, a gente ora com os filhos, a gente ora com todo mundo junto, às vezes a gente ora em silêncio, mas quando a gente está apegado ao Senhor, mulheres, vocês perceberam que a gente consegue realmente edificar a nossa casa, como diz a palavra? Por isso que, quando eu li esse versículo, eu entendi plenamente, não. Na nossa casa, a gente é como a videira. A gente é o sinônimo de alegria. E que em nome de Jesus assim sejamos. Agora, os filhos, eles são como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E quando, eu não vi isso em nenhum dos lugares onde eu estudei, mas agora eu estou falando do que eu sinto ao ler esse texto. Os filhos ao redor da mesa, gente, é o momento mais alegre que pode haver no nosso coração. Se você tem filhos, eu espero que você entenda o que eu estou falando. Teve um dia desse, compartilhando com vocês, que eu estava subindo, eu precisava estudar, nós havíamos acabado de jantar, nós já tínhamos orado com as crianças, elas iam para a cama por causa do horário da escola, então elas estavam tendo aquele momentozinho ali na sala, e o Dani estava ali com elas, e aí eu já tinha me despedido, e o Dani começou a tocar, eu vou falar o nome errado agora do instrumento, eu acho, é ukulele. Ukulele, alguma coisa assim, você escreve aí nos comentários se você sabe o nome do instrumento que eu tô falando. E ele começou a tocar o tal do ukulele, e as meninas se levantaram da mesa e começaram a dançar, e eu já tinha me despedido deles para subir, mas aí eu parei e eu fiquei olhando, e óbvio, eu comecei a chorar, e o meu choro foi de gratidão, né? Aí a Júlia veio para perto de mim e me cutucou, mãe, você tá chorando? Eu falei, eu tô feliz, eu falei assim, eu sou rica. Eu disse a elas, eu sou rica, e, gente, não é por causa da conta bancária, não, veja bem, eu sou rica porque que alegria viver aquele momento e tantos outros, em que a gente simplesmente dança aqui em casa, em que a gente simplesmente faz uma letra de música, em que a gente se diverte, a gente tem os filhos ao redor da nossa mesa, a gente tem a graça de ter paz dentro da nossa casa. Queridos, graças a Deus, posso dizer que eu nunca tive guerra dentro de casa. Louvado seja o Senhor por isso e toda a glória seja dada somente a Ele. Mas eu fico imaginando, eu sou tão grata pela paz que eu imagino de longe como deve ser triste não ter os filhos ao redor da mesa, seja por brigas, seja por falta de paz mesmo, sabe? Às vezes o filho não pode abrir a boca na mesa, que já vira um monte de julgamento, o pai fala, os filhos condenam, a mãe condena, desrespeita o pai, os filhos aprendem a desonrar o pai, porque a mãe desonra o pai, sabe? Aquela coisa, ou o pai desonra a mãe. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, né? Como diz o versículo 3, ter os nossos filhos ao redor da nossa mesa e que sejam como brotos de oliveira, que sejam, oliveira fala de azeitona, que fala de azeite, que fala de unção, né? Agora sou eu voando aqui no assunto, mas que alegria que é quando nós podemos sentir a presença de Deus juntamente com os nossos filhos ao redor da nossa mesa. Quando pegamos as nossas mãos para orar pelo alimento, por exemplo. E para terminar, porque a partir do verso 4 até o verso 6, nós vemos, ele vai concluir no verso 4, né, essa ideia de ser abençoado, e depois ele começa a falar para a nação. Vamos ler o verso 4. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E aqui ele volta a afirmar, né? Este homem que teme ao Senhor e que anda no caminho do Senhor, este vai prosperar. Ele vai ser feliz, ele vai ser bem-sucedido
em tudo o que fizer. E quando ele passar por lutas, né, ainda que a figueira não floresça, ele sabe onde é a fonte dele, que é o Senhor, né, que é o seu Pai, o seu fortalecedor. E agora sim, verso 5 e verso 6, que o Senhor o abençoe desde Sião, Sião, Jerusalém, né, gente? Para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos teus filhos. Haja paz em Israel. Então agora ele vai dar uma bênção, o salmista vai declarar, né, que essa pessoa veja a prosperidade da nação. E o versículo de número 6, além de declarar a paz sobre Israel, que é algo que nós devemos fazer, né, haja paz em seus muros, haja paz em Israel, ele declarou uma coisa que me deu até um nozinho na garganta, né? O versículo 6 fala: e veja os filhos dos seus filhos. Queridos, eu não sei vocês, se você é mãe ou se você é avó, eu não sei vocês. Eu amo tanto as minhas filhas que eu fico imaginando como vai ser quando um dia, se o Senhor me der graça, eu poder ver as filhas das minhas filhas, ou os filhos, né, das minhas filhas. Que alegria, como que é possível conter tanto amor dentro do coração, né? Que alegria é ser bem-aventurado a ponto de ver os filhos dos filhos. E é isso que o salmista vai desejar, né? Ele está desejando longevidade, ele está desejando uma família que gere filhos. Lembrando que para aquela época, ser estéril era sinônimo de ter sido abandonado por Deus, como que amaldiçoado, né? Então, aqui quando ele fala que você veja os filhos dos seus filhos, ele está falando que você seja frutífero, que você tenha gerações e que você possa ver, né? Que você não morra cedo, que você não morra em batalhas. E é isso, gente. Eu acredito que eu não vou nem aplicar o salmo, porque conforme eu fui falando, eu já fui aplicando. Que Deus, em nome de Jesus, conduza o nosso coração a sermos tementes a Deus. E que nós tenhamos a graça de ter um esposo que tema a Deus. E que se você é um esposo, que você tenha a graça de ter uma esposa que seja bênção do Senhor, sinônimo de alegria dentro da sua casa, e que os seus filhos estejam ao redor da mesa. E hoje em dia, né, se já cresceram, que estejam pelo menos no WhatsApp, que você possa conversar com eles se eles moram fora, né, em outro país, outra cidade, mas que principalmente haja entre vocês a unidade no Senhor, né? Aquela coisa gostosa de nós falarmos com a nossa família e nos alegrarmos e compartilhar, porque sabemos que não vamos ser julgados, não vamos tomar sermão, não vai vir aquele monte de comentário, nada a ver, né? Que Deus abençoe muito você e, se o bom Deus permitir, eu volto aqui para nós meditarmos no Salmo 129. Até lá!